O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. E eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos.
aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar por onde for. Seja expressão do teu amor, ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós, e como de nós se deu, pra dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor, governas, e eu não posso compreender, me rendo, erguerei a minha voz para dizer por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar por onde for. Seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Bom dia a todos. É muito bom estar reunidos aqui, né? E junto com você aí na sua casa. Mais uma semana, Deus nos abençoou, Deus esteve conosco. Tenho certeza que Deus tem lhe abençoado grandemente, assim como tem nos abençoado. E é muito bom a gente poder estar juntos aqui, né? E estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E também podendo, né, louvar o nome dEle e agradecer, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. Estamos aqui, né, para glorificar o nome do nosso Deus. Queria convidar você, né, a estar fechando seus olhos e vamos começar com uma palavra de oração. Senhor, é muito bom estar na dependência do Senhor. E agradecemos, né, porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui, né, o Senhor tem cuidado de nós e louvamos por essa semana que passamos. Agradecemos pelo seu cuidado, né, para com as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares. E queremos agradecer, estamos reunidos aqui, Pai, para glorificar e honrar o Teu nome e agradecer pelas bênçãos derramadas sobre nós. E queremos também ouvir a Tua Palavra, queremos aprender um pouquinho mais da Tua Palavra e que o Senhor esteja presente, Pai. Aqui sabemos que o Senhor está presente, e tanto aqui na igreja quanto em cada lar, né, que está assistindo, que está buscando ao Senhor. Que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. É isso que pedimos e agradecemos e colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. É muito bom, né, a gente está reunidos aqui, conectados, e queria, né, pedir para você aí tá compartilhando também o link, né, da live aí com seus amigos, seus familiares, né, que você possa estar lembrando, né, o pessoal aí que está tendo a live para estar assistindo também, para a gente estar assistindo juntos. E queria agradecer primeiramente, né, a Deus por nos dar essa oportunidade e também a vocês aí por estar, né, conectados e estar prestigiando aí todo o trabalho que é feito aqui, né, todos os domingos e as quartas-feiras. Então que Deus possa estar abençoando a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós. Amém? A primeira música, né, queria convidar você a cantar um pouquinho. A primeira música é Sobre Toda a Terra, né? Tu és o Rei. Então, nossa, é o Rei dos Reis, né? E a gente, nessa música, a gente pede para que Ele venha reinar sobre as nossas vidas e que você possa estar declarando aí na sua casa, né, no seu lar, que Ele possa estar, né, vindo reinar sobre toda a sua vida, sobre todos os seus anseios, sobre todas as suas aflições e sobre todas as suas conquistas, sobre os seus sonhos, né, que Deus possa estar
né, sendo rei sobre todas essas coisas. Que eu e você, que a gente tire, né, que eu tire o Joso lá do centro da minha vontade, né, e coloque, né, um Deus no centro. E Ele, né, cumprirá com a sua vontade em nossas vidas, e assim vai ser maravilhoso. Amém? Queria convidar você a estar cantando junto com a gente aí. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém? Que esse Deus possa estar reinando, né, sobre a sua vida, que Ele possa estar sendo, né, o centro, e que você viva, né, eu e você, que a gente viva buscando a Ele. E as músicas, né, como esse domingo é um domingo especial, estamos, né, no domingo missionário, onde lembramos das pessoas que têm estado no campo, têm doado a sua vida por inteiro, integralmente, para servir e levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Assim como eu e você, a gente, né, tem um Deus que tem reinado sobre as nossas vidas. Tenho certeza que você e eu gostaríamos de que outras pessoas o conhecessem. Então a gente vai cantar duas músicas agora que falam sobre missões. E a primeira música é uma música que incomoda, que ela trabalha um pouquinho assim, ela me incomoda bastante, né, pela letra dela. Então, hoje a gente vê assim que muitas pessoas têm partido, né, devido a toda essa situação que a gente tem vivido. E é meu dever e seu dever fazer o nome do nosso Deus conhecido, para que ninguém venha partir sem ouvir do amor de Deus. E às vezes eu e você, a gente acaba se acomodando, né? Acaba pensando que eu já tenho a minha salvação, eu já tenho a certeza da minha salvação, então acabamos vivendo muito acomodados. E essa música, ela vem falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você cantasse, se você conhece, e que você refletisse bem sobre o que diz a letra dessa música. E tenho certeza que ela vai impactar aí seu coração.
sem pastor. E eu nessa cadeira aqui sentado estou, e lá fora há pessoas a morrer. Enquanto isso elas vivem sem uma razão, sem saber que alguém morreu em seu lugar. Este quadro negro não vai mudar se nesta cadeira eu não me levantar. Ó Senhor, eu quero ser tuas mãos e essa terra curar. Ó Senhor, transforma-me em teus pés para que eu possa andar e a te proclamar. Ele viu as multidões e se compadeceu, pois estavam aflitas sem pastor. E eu nesta cadeira aqui sentado estou, e lá fora pessoas vão morrer. Enquanto isso elas vivem sem uma razão, sem saber que alguém morreu em seu lugar. Este quadro negro não vai mudar se desta cadeira eu não me levantar. Ó Senhor, eu quero ser tuas mãos e essa terra curar. Ó Senhor, transforma-me em teus pés para que eu possa andar. Ó Senhor, eu quero ser tuas mãos e essa terra curar. Ó Senhor, transforma-me em teus pés para que eu possa andar e a te proclamar. Que eu e você, a gente possa estar, né, saindo do nosso conforto, levantando da nossa cadeira. E às vezes olhando para a pessoa que está ao nosso lado, a pessoa que está à nossa frente, uma pessoa que trabalha conosco, uma pessoa, às vezes no ônibus, na rua, para que Deus, o nosso pedido é para que Deus nos dê ousadia, nos dê visão, para que a gente possa enxergar essas pessoas, né, que estão aí morrendo sem conhecer o amor de Cristo. É meu dever e seu dever. Amém? A próxima música fala de todas as tribos, povos e raças. Muitos, né, todos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação. É que eu e você, povo escolhido, a gente possa estar proclamando o Evangelho. De todas as tribos, povos e
colocamos na sua presença, Pai, e diante do Senhor. Sabemos que o Senhor nos capacitou de dons e talentos. E essa música, né, fala que a nós só nos cabe tudo dedicar. Dons e talentos queremos consagrar, e que essa igreja, Pai, possa estar consagrando todos os seus dons e talentos em cada irmão representado. Sabemos que o Senhor nos capacitou de tantos dons e queremos usá-lo para a honra e glória do Teu nome, para que as pessoas que nos rodeiam possam conhecer o Teu grande amor, possam ver a diferença em nós, Pai, e a diferença que vem do Senhor, e que elas tenham curiosidade, Pai, de conhecer verdadeiramente, Pai, de Te buscar dia após dia, que a gente possa estar usando os nossos dons e talentos para honrar e glorificar o Teu nome. É isso que pedimos e colocamos as Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Essa semana, né, uma semana bem especial, né, de várias comemorações. Ontem mesmo, né, teve uma comemoração especial, né, onde a Pamela, né, fez aniversário, e queremos agradecer a Deus, né, por mais um ano de vida que Deus deu a ela. E, né, louvo ao Senhor, né, pela vida da Pamela, pela forma com que ela tem cuidado da nossa família. Que Deus possa estar te abençoando, amor, verdadeiramente. Mas mais especial ainda, né, e é o dia de hoje. Então, no dia de hoje, né, dia 19 de julho, tem uma família que está muito feliz, muito, muito, muito feliz, né, onde estão comemorando, né, uma longa data, né, são vários anos de convivência juntos, e a gente olhando, né, a nossa sociedade, como tem vivido hoje, a gente olha assim que os valores estão todos invertidos, onde tudo, né, há uma troca muito fácil, né, de todas as coisas, inclusive do casamento. Há uma substituição muito rápida, algo desordenado. E quando nós nos deparamos com uma data especial como a de hoje, onde você vê assim que duas pessoas decidem, né, viver juntos, prometem a Deus que vão estar vivendo juntas, e elas levam a sério essa promessa a Deus, é algo muito importante, onde deve ser comemorado. E essa família, né, falou que gostaria de fazer uma comemoração bem legal aqui na igreja mesmo, com todos nós juntos aqui, né, onde a gente pudesse se abraçar, pudesse estar juntos, mas devido às circunstâncias não é possível. Então foi pedido para que a gente lembrasse disso, né, dessa data, e a família do Werner e da Anne, né, o Werner e a Anne estão completando hoje, né, 45 anos de casado. Então isso é algo que deve ser louvado, né. Temos certeza que não foram só dias maravilhosos, dias de glória, dias de mil amores. Tiveram lutas, mas com as lutas as vitórias. E com certeza, né, eles buscando ao Senhor, não um casamento a três, onde marido e mulher e Deus permanecem juntos, unidos, fortalecidos no Senhor, buscando a Ele no tempo de dificuldades e louvando no tempo de gratidão. E ele pediu para a gente estar lendo um versículo, né, onde está na certidão do casamento, estava no convite de casamento deles, e esse versículo vem acompanhando eles a vida toda, né, esses 45 anos de união. E o versículo fica lá em Ruth 1:16b, e diz assim: aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E isso tem acompanhado eles, né? E essa família cresceu, né? E veio genro, veio noras, e essa família é composta por Rainer e Petra, Julie e Roger, André e Vanessa. E ainda veio mais gente ainda. São seus netos, Larissa, Vitor e Sara. E Werner e Anne, que Deus abençoe, continue abençoando a vida de vocês, que mais anos venham de união. E muito obrigado pelo exemplo, né, de vida, o exemplo também de estar levando, né, o Evangelho aos seus filhos. E
que eu e a Pamela, né? Temos 10 anos. Tem outros casais que são mais novinhos, né? de casamento, que a gente possa estar se espelhando em vocês. E em outros casais da nossa igreja também que têm buscado o Senhor, têm permanecido firmes, né, no seu casamento. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês grandemente, né? Que Deus abençoe toda a família de vocês. Agora eu queria estar chamando, né, você pode estar chamando aí as crianças, né, para estar assistindo aí. Vai ter algo aí preparado para as crianças aí na nossa escola dominical. Amém? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ouvir mais uma história da Palavra de Deus? Bom, um certo dia, um semeador saiu a semear e jogou as suas sementes em vários lugares. Um pouco dessa semente acabou caindo pelo caminho. Então vieram os pássaros e comeram essas sementes. Mas um pouco dessas sementes acabou caindo nas pedras. Então veio o sol, esquentou. Ai, mas não foi para frente. Como tinha pouca terra, a sementinha acabou morrendo. Não deu certo. Mas outro tanto da sementinha acabou caindo entre os espinhos. Então veio o sol, também veio um pouquinho de chuva, até que a sementinha acabou crescendo. Mas os espinhos também cresceram e acabaram abafando a plantinha. Então também ela não foi para frente, não deu certo. Mas também um tanto dessas sementes acabou caindo na terra fértil, na terra boa. Então veio o sol, veio a chuva, mais um pouco de sol, mais um pouco de chuva. E como ali a terra era boa, a sementinha acabou crescendo, até que deu frutos. Essa parábola nos ensina que o nosso coração deve ser como a terra fértil, que quando a gente recebe a palavra de Deus, deve frutificar e dar frutos. Bom, que Deus te abençoe e até a próxima. Bom dia, igreja. Queria, nesse momento, compartilhar com os irmãos os pedidos de oração dos nossos queridos missionários que estão no campo. Essa semana mandei mensagem para eles e meu coração se encheu de alegria de saber que todos os nossos missionários usaram a palavra de gratidão a Deus, de louvor a Deus, pelo que Deus tem feito na vida deles, nos ministérios, nas igrejas. Isso me encheu de alegria e queria ler com vocês, irmãos, o Salmo 105, os primeiros 5 versículos, que é um salmo que nos convida a anunciar o nome de Deus, fazer conhecido os feitos de Deus pelo louvor. Louvem ao Senhor, invoquem o seu nome e façam conhecidos seus feitos entre os povos. Cantem salmos e falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome e alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e a sua força e busquem a face de Deus continuamente. Lembrem-se das obras maravilhosas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de sua boca. Esses primeiros versículos do Salmo 105, irmãos, eles nos convidam a anunciar o nome de Deus pelo louvor. Quando a nossa vida está cheia de louvor a Deus, nós anunciamos do nosso Deus aos povos. E isso é o que os nossos missionários têm feito pelo Brasil e pelo mundo. Queria começar, logo a gente vai orar e no momento da oração, se você puder orar junto, os pedidos vão estar também aí na tela para vocês. Nosso querido irmão Tiago e Midian, eles agradeceram a Deus, porque lá em Torrinhas, onde eles estão, na Bahia, não teve nenhum caso de coronavírus.
Eles puderam fazer as reuniões presenciais, ainda que com isolamento e tomando as medidas de saúde. E eles pedem, irmãos, para que a gente fortaleça em oração a igreja, os casais, os irmãos, para que meditem na palavra de Deus, se aprofundem no conhecimento de Deus, para que a igreja lá de Torrinhas seja uma igreja forte, uma igreja que anuncie desse amor de Jesus Cristo. E ele também pede para que Deus derrame de sabedoria para ele e para a Midi, para estratégias de manter a comunhão sadia entre a igreja e também estratégias para que possam mais vidas serem alcançadas com o Evangelho de Cristo. O nosso querido pastor Rony, lá em Tenente Laurentino, ele agradece também pelo retorno dos cultos presenciais lá em Tenente, e também ele pede para que nós oremos por sabedoria nas decisões que ele tem que tomar à frente da igreja. E também pela saúde espiritual da igreja, para que os irmãos também se fortaleçam na palavra de Deus. Também, nossos queridos missionários que estão lá na Turquia, eles agradecem, porque lá na Turquia a pandemia já foi um pouco controlada e eles também puderam voltar com as reuniões presenciais. Isso tem fortalecido a comunhão da igreja. E os nossos irmãos lá na Turquia, eles estão com um projeto de iniciar uma marca de roupa, irmãos. Uma marca de roupa ecológica com preços acessíveis. Isso também foi uma estratégia que Deus deu a eles para arrecadarem recursos e também para evangelizar as pessoas lá na Turquia. E eles também pedem oração pelo Ministério de Jovens, para que novos jovens possam se levantar lá enquanto lideranças lá na igreja da Turquia. E eles também pedem para que, se for possível, no final do ano, eles gostariam de viajar aqui ao Brasil novamente, para testemunhar pessoalmente dos feitos de Deus, e também uma viagem aos Estados Unidos, com seus mantenedores. E também o nosso querido irmão Valdemir, ele pede oração, porque muitos dos alunos lá do seminário não puderam visitar os seus parentes por conta da pandemia do coronavírus. Isso, entre os povos indígenas, é muito forte a relação familiar, a relação de parentesco é muito forte, e muitos desses alunos ficaram muito tristes, porque não puderam estar com os seus parentes. Outro pedido é de uma aluna lá, a Priscila, que a sua mãe faleceu nesse tempo e ela não pôde estar junto, por conta também, infelizmente, da pandemia do coronavírus. E eles agradecem também pelos formandos desse ano, que puderam terminar o curso, já estão aptos aí a anunciar o Evangelho entre os povos indígenas, mas que a cerimônia vai ser à distância e tudo mais, também como medida de proteção aí de saúde. E eles agradecem pelo conforto que Deus tem dado a eles durante esse tempo de pandemia. E que Deus supriu todas as necessidades deles, bem como de todos os outros missionários que estão lá. E ele agradece também a nossa igreja pelas orações. Irmãos, antes de orarmos, eu queria nos instigar. Queria pedir para o pessoal aí da mídia colocar a conta da igreja. A gente sabe, irmãos, que durante esse tempo de pandemia, muitos de nós perderam o emprego, as contas atrasam e o salário diminuiu. Mas Paulo, em Filipenses 4, no versículo 19, ele diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas em glória por Cristo Jesus. Esse trecho de Filipenses, Paulo está agradecendo à igreja de Filipe
pelos recursos, pelos mantimentos que a igreja mandou a ele durante as viagens missionárias. E ele termina dizendo que Deus suprirá as necessidades. Irmãos, a conta da igreja está aqui para nos instigar, nos motivar a continuar contribuindo com a nossa igreja e contribuindo também com os nossos irmãos que estão lá no campo missionário, anunciando o Evangelho de Cristo em outros locais. Estão onde a gente não pode estar pessoalmente. Então, irmãos, confie em Deus que Ele vai suprir as suas necessidades. E não deixe de contribuir para o reino de Deus. Não deixe de contribuir para que o Evangelho de Cristo seja alcançado, para que um dia todas as tribos venham a louvar e adorar o nome de Deus. Agora também queria convidar a igreja para orar junto conosco por esses pedidos dos nossos queridos missionários. Os pedidos vão estar aparecendo aí na tela também durante a oração. E logo após a oração, irmãos, a gente tem uma surpresa na pregação. O irmão Valdemir, a gente pediu para ele essa semana e ele preparou uma mensagem para a gente e tenho certeza que vai edificar e abençoar a sua vida e a vida de sua família. Vamos orar então, irmãos. Bondoso Deus, muito obrigado porque estamos como igreja reunidos, ainda que virtualmente, e separando esse tempo, Deus, para lembrarmos dos nossos queridos irmãos que estão no campo missionário, Deus. Nós sabemos que esses irmãos têm dedicado a vida a anunciar o seu reino em locais que nós, como Igreja da Barreirinha, não podemos estar pessoalmente. Mas o Senhor tem fortalecido, usado e abençoado a vida desses nossos irmãos lá. Gostaríamos de orar em especial pela vida do Tiago e da Midian agora, Deus. Para que o Senhor fortaleça a igreja em Torrinhas. Use, Deus, cada vez mais e derrame de sua sabedoria na vida do Tiago, na vida da Midi, para que eles sejam um canal de bênção para aquela comunidade, Deus. Para que os irmãos da igreja de Torrinhas possam se fortalecer cada vez mais na sua palavra, Deus. Para que eles possam crescer e amadurecer na fé e que a igreja de Torrinhas seja uma bênção lá, Deus. Que mais e mais vidas possam conhecer o Senhor por meio do ministério do Tiago da Midian e por meio dos irmãos da igreja em Torrinhas também, Deus. A gente ora também, Deus, para que o Senhor fortaleça os casais da igreja lá de Torrinhas. Sabemos que a família é a base da nossa sociedade e quando a família é abalada, muitos problemas podem vir, Deus. A gente ora para que o Senhor esteja presente com seu Santo Espírito na vida dos casais da igreja lá de Torrinhas também, Deus. E como não poderíamos esquecer, Deus, oramos para que o Senhor proteja a Midian durante a gestação, proteja a vida do Christopher que está vindo, Deus. Tenho certeza que será um filho que vai abençoar muito a vida do Tiago e da Midian, Deus. Proteja os dois, dê saúde e esteja à frente, Deus, de todo esse período da gestação, Deus. Oramos também, Senhor, pela família Amaral, pelo nosso querido irmão Valdemir, que o Senhor continue, Deus, a suprir as necessidades deles lá em Rondônia, para que cada vez mais, Deus, o seu evangelho seja conhecido entre os povos indígenas lá aqui no nosso país. Sabe? E oramos também, Pai, pelo nosso querido pastor Rony, lá em Tenente Laurentino, agradecendo, Deus, porque eles puderam voltar com os cultos presenciais na igreja, que o Senhor fortaleça a comunhão dos irmãos e que cada vez mais, Deus, a igreja de Tenente se fortaleça na sua palavra e que anuncie o seu evangelho lá, Deus, em Tenente Laurentino e nas cidades próximas também, Deus. Para que o Senhor abençoe, Deus, os estudos evangelísticos, como o Rony disse, para que esses estudos, Deus, venham alcançar cada vez mais pessoas para o seu reino, Pai. E oramos também pelos nossos missionários na Turquia, agradecendo por todo o cuidado e proteção que o Senhor tem com a vida deles. E oramos, Deus, pelos projetos que eles têm pelos próximos meses, da marca de roupa, que seja uma bênção para eles financeiramente e também mais uma forma de evangelismo, Deus. O Senhor nos dá
de criatividades incríveis, Deus, para poder anunciar o seu evangelho, e o Senhor tem feito isso lá na Turquia, Deus. E que o Senhor seja presente naquele país, para que um dia, Deus, aquele país venha honrar e adorar o seu nome, Deus. E oramos também que, se for da sua vontade, eles possam viajar aos Estados Unidos e também aqui ao Brasil para testemunhar pessoalmente dos feitos do Senhor lá, para que eles possam abençoar as igrejas que têm os mantido também, Deus. E oramos pela nossa igreja, para que o Senhor nos quebrante, segundo a sua palavra, que o Senhor desperte em nós o desejo, a vontade de contribuir cada vez mais para o seu reino, Deus. Que sejamos as pessoas que louvem ao Senhor em todo o canto que estivermos, Deus, em todos os locais que estivermos, em casa, no trabalho, que o Senhor seja o centro, o foco da nossa vida, Deus, e que a nossa vizinhança, nossos colegas de trabalho, os nossos parentes vejam a luz de Cristo em nós, Deus. É isso que oramos, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos, uma alegria enorme estar aqui com vocês, né, nesse dia tão especial, onde podemos juntos buscar a Deus, e glórias a Deus pela tecnologia, né, que nos aproxima nesses momentos de distanciamento social. Uma alegria muito grande, né, a gente ter esse meio de poder comunicar com os irmãos durante esse período. Quando eu recebi o convite para trazer uma mensagem, né, de reflexão para todos nós, eu me senti muito honrado, e eu quero agradecer de coração esse convite, né, e esse apoio dessa amada igreja para com a nossa família, para com o nosso ministério. Nosso muito, muito, muito obrigado. E que mensagem a gente pode trazer, a gente pode pensar, né, no momento que a gente está vivendo? Estamos vivendo num momento que as coisas parecem estar fora de controle, né? Momentos em situações que a gente jamais poderia prever. Estamos vivendo um momento de incertezas, né, diante daquilo que o mundo fala, né? Hoje, né, o pessoal já está até brincando com a situação, né? Falta 2 semanas para dizer que falta 2 semanas, para dizer que daqui 2 semanas, e por aí vai, né? Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo de fato. Mas uma coisa é certa, né? A palavra de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, ele é imutável. Então, nós queremos nesse momento trazer para os irmãos uma reflexão de um texto muito conhecido que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Abra sua Bíblia aí, né, em Romanos, capítulo 8, a minha Bíblia está aberta aqui, Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. É um texto que vocês conhecem muito bem da palavra de Deus. E nós temos algumas verdades a aprender aqui, né? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 verdades a respeito de Romanos 8, 28. Né? 3 verdades aqui dentro desse texto muito conhecido da palavra de Deus. Enquanto você busca aí a sua Bíblia, enquanto você abre a sua Bíblia aí para acompanhar a leitura comigo, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez, tá? Nosso muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho dessa amada igreja, de vocês, cada um dos irmãos que tem apoiado o nosso ministério, a nossa família. Não é? Nós somos imensamente gratos a Deus pela vida de vocês, por todo esse carinho, por todo esse apoio que vocês têm dispensado. E tomo a liberdade aqui, né, de fazer isso em nome de todos os demais missionários que a igreja tem apoiado. Nosso muito obrigado. Tenho certeza que cada um desses irmãos, desses missionários que têm tido o apoio da igreja, são imensamente gratos por todo esse carinho dispensado à nossa família e ao nosso ministério nos mais distintos lugares. Isto posto, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês aqui de Romanos 8, 28 e ver 3 verdades desse texto que tem muito a ver com os nossos dias. Mas antes, a gente precisa entender que o texto está falando sobre Paulo, né, tratando aqui em Romanos 8, especificamente no versículo 28, ele está falando sobre a intercessão do Espírito Santo a favor de nós, os salvos, os cristãos. E o que a gente precisa entender é que essa intercessão do Espírito Santo ela não se baseia em sentimentos equivocados ou em propósitos errados. Né? Ela está sempre em harmonia, harmoniosamente, de acordo com a vontade e o plano maravilhoso de Deus. E mais uma coisa que a gente precisa entender é que o plano de Deus tem 2 objetivos. Primeiro, a glória de Deus, e o segundo, o nosso próprio bem. Isto posto, gostaria de compartilhar com vocês esse texto. Vamos ler? Romanos 8, 28 nos diz: sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele faz uma transição dessa assistência e dessa intercessão do Espírito para a gloriosa convicção dos salvos, dos santos, de cada um de nós. Então, o que a gente precisa aprender e entender aqui, meus queridos irmãos, é o seguinte: a história, ela não está à deriva. Essa situação dessa pandemia que envolveu o mundo, né, parece estar fora de controle e em muitos lugares realmente está. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra, daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo. Não, o pico vai ser tal, agora já não vai ser mais, e tem todas essas situações, né? Mas eu quero dizer para você que a história não está à deriva. Não. Apesar de toda essa situação, apesar de aparentar isso, de fato nenhum, né? A história ela não está, mas ela está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Ela não é cíclica, ou seja, ela não é um círculo vicioso, né? Que a gente está aí, vai e volta, apesar de parecer. Não é, né? A história está nas mãos de Deus e ela caminha para um fim glorioso. Ela não está andando em círculo vicioso, não. Ela está caminhando para um fim glorioso. A gente precisa entender que a gente não está sendo arrastado de um lado para o outro, né? Por forças que a gente desconhece, por circunstâncias que a gente desconhece. Não. Mas a gente tem a convicção, e precisamos ter a convicção, de que Deus tece todas as circunstâncias da nossa vida com o objetivo da glória dele e do nosso próprio bem. Então que você possa entender claramente isso, tá? Que apesar de toda essa situação que vivenciamos, né, você tenha convicção de que Deus tece, né? Faz a trama, o caminho aí, tece, né? Para que as circunstâncias da nossa vida, todas as situações que nos pegam, né? Venha para glorificar a Ele e para o nosso próprio bem. O apóstolo Paulo, ele começa aqui no versículo 28 com um verbo extremamente sugestivo. Qual que é a primeira palavra que está dizendo aí no texto? Oi? Isso, sabemos, né? Paulo não está dizendo aí que, não está dizendo, olha, esperamos que toda a circunstância, a situação, né, contribua de alguma forma para o nosso bem. Né? Ele não está dizendo esperamos, né? Ele não está dizendo, ó, supomos, né? Estamos supondo que essa situação de alguma forma vai ser para o nosso bem. Não. Ele está dizendo o quê? Sabemos. Essa ideia de sabemos expressa conhecimento da fé. Tá? E o interessante é que aqui a palavra, dessa palavra sabemos, na língua original, era de um conceito matemático. O que tem isso a ver, né? Ela é exato, tá? Ela é incontroverso, é um sentido absoluto, né? Como 2 mais 2 é 4, assim é essa palavra aqui, é uma convicção. Ela não é uma linguagem de conjectura hipotética, não, tá? Mas de certeza experimental. A gente pode experimentar, a gente pode vivenciar, a gente pode viver isso, né? Então, a gente precisa aprender, meus queridos irmãos, que há 3 verdades que a gente pode tirar desse versículo. Então, a primeira verdade é que Deus, Ele trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Ele não diz que é em algumas ou em outras, né? De vez em quando não sabemos, né, que Deus trabalha por nós em todas. Em todas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Aí a gente pergunta, né? Mas como assim? A vida ela não é assim tão boa. De vez em quando a gente está lá, né? A vida é feita de altos e baixos, né? De montes e de vales, de alegrias e tristezas, né? Lágrimas muitas vezes,
né? Tem dia que a gente tem muito, tem dia que a gente não tem nada. Talvez no início desse ano você tinha planos e propósitos incríveis, né? Você estava todo animado, feliz, pensando vai ser um ano muito bom, onde eu vou ter muita prosperidade, onde eu vou ganhar muito dinheiro, onde eu vou... E de repente chega lá pelo dia 15 de março, o negócio para tudo, fecha tudo, ninguém sai. E até agora ninguém tem uma ideia ainda de quando isso vai normalizar. E a gente fica pensando, todas as coisas? Será? Né? Você já parou para pensar nisso? Mas então o que a gente precisa entender aqui, meus irmãos? É que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Apesar, né, de a vida ser feita de altos e baixos, de alegrias e tristeza, prosperidades e perdas, todas essas coisas, preste atenção nisso, todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Aí você faz uma pergunta, né? Ah, mas nem todas essas coisas são boas. Mas o texto não está dizendo que todas essas coisas são boas. Nenhum momento, né? O que Paulo está dizendo, o que Paulo não está dizendo aí, ele não está dizendo que as coisas que acontecem conosco são coisas boas, sempre. Não. Né? Você está aí sem rumo, você está aí passando por uma necessidade devido à situação que veio, né? Sem ninguém esperar, não é uma coisa boa. Talvez você já perdeu noite de sono pensando como que você vai dar conta de todas as coisas que tem para fazer, né? Como que vai ser. Então nem todas as coisas são boas, né? Mas todas essas coisas cooperam para o nosso bem, tá? Ao contrário de Paulo dizer que todas as coisas são boas, né? Ele afirma que mesmo que essas coisas sejam más, e muitas delas são, Deus as transformará em bênção para a nossa vida. É isso mesmo. Mesmo que essas coisas são más, né? Deus as transformará em bênção para a nossa vida. E aqui a gente precisa lembrar de uma história muito interessante, que Deus fez exatamente isso. Lembra daquele menino que tinha mais 11 irmãos e que ele era o queridinho do papai? E os irmãos dele tinham uma certa inveja dele? Sabe de quem que eu estou falando, né? Então, aí eles tiveram um belo plano um dia que o pai dele mandou ele ir lá com os irmãos, ver como que estava cuidando das ovelhas, aquela coisa toda. E eles têm uma bela ideia, um belo plano. Vamos tirar a vida desse cara. Porque ele tinha sonhos, né? Ele sonhou, contou para o pai, contou para os irmãos. E depois desses sonhos que ele teve, os irmãos ainda o odiaram mais. E aí tiveram um plano de tirar a vida de José. E aí até tramaram para isso, mas aí um dos camaradas lá, né, Rubem, falou, olha, ele é nosso irmão, né? O que a gente vai ganhar tirando a vida dele? Vamos vender, a gente ainda ganha uma graninha com esse cara aí. É, boa ideia. Jogaram ele no poço. E aí quando passou uma caravana dos ismaelitas que estavam seguindo para o Egito, eles venderam aquele menino. Tinha de 17 para 18 anos na época, e foi vendido como escravo e foi parar no Egito. E a história vocês conhecem, né? A gente não precisa repetir aqui a história de José, uma história muito conhecida. E quando José vai parar no Egito, né? E as circunstâncias naturalmente são boas, não fala a língua, não conhece a cultura, não conhece nada. E aí você conhece toda a trajetória dele no Egito, né? É acusado falsamente, vai parar na cadeia. Tem uma série de coisas que acontecem na vida desse rapaz, desse jovem agora, e desse senhor que se torna lá no Egito, até chegar onde ele chegou. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui, hoje, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Que ainda que a circunstância seja má, e muitas vezes ela é má, ela é mal, ela é ruim, ela é complicada para a nossa vida, Deus a transformará em bênção. Olha lá para Gênesis, capítulo 50. Abra sua Bíblia em Gênesis 50. E vamos ver o que esse menino, José, quando ele reencontra com os irmãos dele depois de muitos anos lá, onde ele já está naquela posição toda que ele tem no Egito, ele se revela aos irmãos dele, e olha só o que ele diz. Capítulo 50, versículo 20, nos diz assim a palavra de Deus. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora,
que se conserve muita gente em vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Ainda que no momento não pareça, ainda que no momento a gente não entenda, ainda no momento que parece que a gente está sozinho, que Deus parece estar muito distante, Deus está trabalhando, a história não está à deriva, ela não está fora dos trilhos, Deus está conduzindo com um propósito, com dois propósitos especiais, a glória dele e o seu próprio bem. Pode crer sinceramente e absolutamente nisso. Essa é a palavra de Deus. Então essa é a primeira verdade que a gente precisa aprender dessa história aqui. Paulo ele também não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas, né? Não, como se a vida fosse um grande jogo de quebra-cabeça e as peças vão se encaixando. Não, não é assim, né? Por iniciativa, por coincidência, se eu tomar esse rumo vai acontecer sim, se eu fizer isso vai acontecer. Não, não tem nada disso. A verdade é que Deus tece a nossa vida como um mosaico. Né? Quem gosta de arte, quem gosta de fazer as coisas aí, né? Deus está tecendo a nossa vida como um mosaico. No final é uma obra linda, mas o momento para você entender ali é complicado. Deus escreve um poema da nossa vida, capítulo por capítulo, esculpindo em nós o caráter de Cristo. Então, meus queridos, não é fácil, mas é possível e vale a pena. Então, essa é a primeira verdade que podemos aprender deste versículo, né? Deus trabalha em todas as circunstâncias da vida, né? Em nós, para o nosso bem, para a glória dele. Ainda que a gente não entenda, ainda que a circunstância seja má, Deus está tecendo um mosaico, escrevendo o poema da nossa história, capítulo por capítulo, e esculpindo em nós o caráter incrível de Cristo. E a segunda verdade que nós podemos aprender aqui é que Deus, ele trabalha em todas as circunstâncias para o bem de quem? O que ele diz aí no texto de Romanos 8, 28? Sabemos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Oi? Daqueles que... Isso mesmo, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não diz que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas, mas apenas para o bem daqueles que o amam. Como diz o ditado popular, quem semeia vento, colhe tempestade. Muito bem, né? E os que semeiam para a carne, da carne vão colher corrupção. Agora, meus amados e queridos irmãos, se amamos a Deus, então a gente pode ter a certeza e a convicção que Ele toma o nosso destino em suas mãos e trabalha para o nosso bem. Isso não significa, de novo, que a gente não passa por aflições, por dificuldades, por provações, por tentações, por privações, mas se você ama a Deus, Ele está trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa é outra verdade. Deus está trabalhando em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Abra sua Bíblia aí em Salmo, de número 119. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês desse Salmo. Salmo de número 119 e o versículo 71. Salmo 119, 71, a palavra de Deus nos diz o seguinte, né? O salmista falando: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vou repetir. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, muitas vezes, a aflição da vida vem para nos ensinar os decretos de Deus. Né? Quando a situação está mais apertada, mais difícil, mais complicada, é a forma que muitas vezes nós aprendemos. São as lições mais marcantes da nossa vida. Né? Quando elas estão nessa situação, a gente acaba aprendendo muito mais. Então, eu queria dizer para você, meu querido, meu irmão, minha irmã, que não há motivo para desespero. O mundo
esse sim, já entrou em desespero. E tem muita gente desesperada, que perdeu muita coisa. Talvez você também tenha perdido seu emprego, tenha passado por muitas situações difíceis, tenha feito perguntas que talvez não tenha tido respostas, mas eu queria dizer para você que não há motivo para desespero. Não há motivo para dúvida. Não há motivo para ansiedade se você ama a Deus. Essa é a pergunta. Você ama a Deus? Então, não há motivo para desespero, para dúvida, o que será, o que vai acontecer, independente do que vai acontecer. Deus continua no seu trono, maravilhoso, sublime, exaltado. Então você pode confiar e descansar nesse fato que em todas as circunstâncias Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, não entre em desespero, não deixe a dúvida te impactar, te neutralizar, não deixe a ansiedade tomar conta do teu coração, né? Porque se você ama a Deus, você pode descansar nessa verdade absoluta, que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias para o seu bem. E, como a Bíblia diz, né? Toda boa dádiva, todas as coisas boas, todo dom supremo, né? Vem de Deus, procede dele, né? Então, todo dom perfeito vem das suas bondosas mãos. O nosso Pai só nos dá coisas boas. Não é verdade? A circunstância pode ser ruim, o momento pode ser difícil, o momento pode ser muito complicado, mas Deus só nos dá coisas boas. A gente pode descansar nessa verdade absoluta da palavra de Deus. Então, se você ama a Deus, descanse na palavra dele. Ele está trabalhando em todas essas circunstâncias para o seu bem. E em terceiro lugar, a terceira verdade que a gente pode aprender aqui é que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas, né? Volta para o texto de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? O seu propósito. Mas, né? Sim, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, sim, mas é segundo o propósito de quem? De Deus. Exatamente, né? Segundo o seu propósito e não é conforme o nosso querer. A frustração muitas vezes vem porque nós queremos alguma coisa. Nós desejamos alguma coisa. Nós sonhamos com alguma coisa. E nós achamos que tem que ser da maneira que nós queremos. Então o que você precisa entender aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Deus, ele trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam segundo o propósito dele. Não é segundo o seu querer. Não é segundo a sua perspectiva ou sua expectativa. Tanto é que provavelmente a tua expectativa para esse ano de 2020 foi frustrada, terrivelmente frustrada. Isso não tem nada de errado. Até a Bíblia nos diz, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Então Deus trabalha para o nosso bem, segundo, né, para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Então a gente precisa entender claramente isso, né? Então essa é a terceira verdade que a gente precisa entender desse texto. Não é conforme nós queremos. Não é na nossa perspectiva ou expectativa, mas é conforme o propósito de Deus. E o que você precisa entender, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Deus tem um propósito eterno. A nossa visão por planos, né, mais de longo prazo que a gente possa fazer, planejar, pensar, ele está muito aquém do plano eterno de Deus. Só para relembrar a história de José, você acha que José sabia, tinha ideia de que tudo aquilo estava no plano eterno de Deus para a vida dele? Ele ser levado, ser vendido, ser esculachado lá no Egito, parar naquela prisão, fazia parte do plano eterno de Deus. Ninguém, em sã consciência, podia planejar ou pensar fazer esse caminho que José fez. A posição que ele chegou, muitos almejam. Nós queremos
muita coisa na vida, né? E não tem nada de errado com isso. Mas jamais, jamais a gente vai pegar o caminho mais complicado, mais difícil, né? Ou de incertezas, né? A gente quer caminhar dentro de uma certeza, a gente quer caminhar dentro de um propósito firme, né? E por isso que a gente faz os nossos planos. E aí Deus, num senso de humor muito grande, né? Não humor com a situação, mas ele deixa a gente passar por uma situação que a gente vive agora que a gente não tem controle nenhum. Ele olha para os nossos planos, talvez de início de ano, e pensa, você pensou que ia fazer isso, né? Não. Meu plano eterno é outro. Aprenda, né? Confie, descanse. Queridos, a última vez que eu tive a oportunidade de estar com vocês, eu falei muito da praticidade, né? Que a palavra de Deus só faz sentido quando ela é praticada. Então, a gente conhece muito bem a teoria. Esse texto aqui a gente conhece, né, de trás para frente, né? Já ouviu falar, muitos conhecem de cor. Mas a praticidade dessas verdades nem sempre são fáceis, né? A praticidade é muito complicado às vezes. Nós sabemos, nós entendemos, nós compreendemos, mas no momento da prática a gente pensa, não é bem assim, né? Não era bem isso que eu estava querendo, não era bem isso que eu tinha sonhado. Então, por isso que é importante, meus queridos, entender que Deus, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus está trabalhando em todas as circunstâncias e situações de acordo com o propósito dele. E não é de acordo com o nosso querer. Então, a gente precisa aprender a praticar, a confiar verdadeiramente em Deus e na vontade dele. Então, a gente precisa entender, querido, que Deus tem um plano eterno. E esse plano eterno de Deus, ele é perfeito. E ele é vitorioso. Tá? O plano eterno de Deus, ele é perfeito. Ele é vitorioso. Nosso plano é perfeito? Nosso plano nos leva sempre a vitórias? Mas o plano de Deus, ele é perfeito. Ele é vitorioso. Pode ter absoluta certeza disso. Né? E mais uma questão que a gente precisa entender sobre o plano de Deus. O plano de Deus não, e entenda bem isso, o plano de Deus não pode ser frustrado. Não tem situação, não tem circunstância, não tem pessoa ou espírito ou poder humano, né, político, ou seja lá o que for, que pode frustrar o plano de Deus na sua vida. Então fique tranquilo. É uma situação desastrosa que vivemos. Muitos talvez perderam, né, entes queridos. Nós tivemos aqui dentro da escola, infelizmente, uma situação da mãe de uma aluna que não foi vítima do COVID, da Covid, mas ela já estava com um problema de saúde e teve um agravamento e ela veio a óbito nesse momento. E, queridos, para o indígena é muito complicado esse negócio de não poder ver, de não poder se despedir, né? Para todos nós, naturalmente, mas o indígena é muito de relacionamento. E essa nossa aluna, ela perdeu a mãe e não teve velório, né? Morre e vai para sepultamento. Então são momentos da nossa vida e propósitos que às vezes é muito difícil de entender. É muito complicado de a gente entender. Talvez você está passando por uma situação hoje que você não está entendendo absolutamente nada. Né? Por quê? Como assim? Talvez você teve familiar próximo seu ou conhecido muito próximo que foi vítima dessa pandemia que assola o mundo. Mas você precisa entender, meu querido, que o plano de Deus ele não pode ser frustrado. Não é uma situação dessa, nem uma situação que poderá vir a acontecer, não tem nada, absolutamente nada no mundo que pode frustrar o plano
e o propósito maravilhoso de Deus. Então a gente pode confiar totalmente e absolutamente nessa vontade, nessa verdade da palavra de Deus. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o propósito e não dele, de Deus, não conforme o nosso querer. A gente precisa entender que Deus tem esse plano eterno e perfeito, que é um plano maravilhoso, e a gente precisa entender ainda que esse plano de Deus ele não pode ser frustrado por circunstância e situação nenhuma da vida. Deus o levará esse plano dele a cabo até o final, até que se cumpra totalmente esse plano eterno dele. Sabe o que você precisa entender? O que nós precisamos entender e precisamos aprender a viver? É que não existe acaso para nós. Não existe acaso. Por acaso, coincidentemente, acidental. Não. Tem um propósito e um plano eterno de Deus. Não é acaso. Nossa vida, hoje, nossa vida amanhã e nossa vida lá para frente, está tudo nas mãos de Deus. Nossa vida, nosso futuro e tudo o que nos diz respeito está debaixo do total controle de Deus. Gente, que maravilhoso saber disso. Está tudo debaixo do controle de Deus. Naturalmente tem a nossa parte para fazer. Naturalmente a gente tem que tomar cuidado. Naturalmente a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não é a gente dizer, não, minha vida está na mão de Deus, eu vou viver de qualquer jeito. Não é isso. Né? Tem a maneira certa, tem a maneira correta. A Bíblia nos dá todas as diretrizes. Mas a gente precisa entender isso. Que a nossa vida toda, nosso propósito, a nossa vida hoje, amanhã e para sempre está debaixo do controle absoluto e total de Deus. Então, nessa verdade, nós podemos descansar, independente da circunstância e situação em que a gente venha vivenciar. Então, meus queridos, relembrando que a palavra de Deus nos diz, em primeiro lugar, Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Tá? Em todas as circunstâncias. Não tem circunstância da vida que Deus não está trabalhando para o nosso bem. Ele está, tem um propósito. E fique tranquilo com relação a isso. A sua vida não está à deriva. A sua vida não está sem rumo. A sua vida não está perdida. Ela está nas mãos de Deus. Segunda verdade, Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, você não tem motivo para estar desesperado. Você não tem motivo para estar ansioso. Você não tem motivo para estar aí desesperançoso, né? A Bíblia diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, essa situação que você está vivendo hoje, de alguma forma vai cooperar para o seu bem. Assim como foi na vida de José, sem ele entender absolutamente nada quando ele foi levado para o Egito e se tornou o segundo maior no Egito. E a vida dele foi poupada para abençoar a vida de muitos. Deus quer fazer a mesma coisa com a tua vida. Se você ama a Deus, descansa. E se não ama, talvez está na hora de você mudar os conceitos e pensar no seu relacionamento pessoal com Deus. E o terceiro, e a última verdade, né, que a gente tratou com vocês aqui neste tempo juntos, é que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o propósito dele. Lembrando que ele tem um plano eterno, lembrando que o plano dele, além de eterno, é perfeito e é vitorioso, e lembrando ainda que o plano de Deus não pode ser frustrado por nada e nem por ninguém. Não há circunstância no mundo, nem pessoa, nem ser que pode frustrar o plano e o propósito de Deus na tua vida, né? E Deus o levará até o final. Deus levará a cabo esse plano dele na sua vida. Não existe acaso, né? Nossa vida, nosso futuro está debaixo do controle absoluto e total do Senhor. Então, meu desejo, a minha vontade é que você desfrute dessas verdades incríveis descritas neste único versículo de Romanos 8:28, falando dessa intercessão do Espírito Santo em favor dos santos, né?
não é em sentimentos, não é em propósito errado, né, que o Espírito Santo está intercedendo por nós, mas está intercedendo de acordo, em harmonia com essa vontade, com esse plano maravilhoso de Deus. Que o final de tudo, ele tem 2 propósitos, a glória dele e o nosso próprio bem. Então que você possa ficar firme, animado, encorajado diante dessa circunstância e situação que você está vivendo, sabendo que o fim disso vai ser a glória de Deus e o bem da sua própria vida. Quero orar com e por você nesse momento. Deus e Pai, obrigado pela sua palavra e por essas verdades incríveis e absolutas da sua palavra. Quero pedir que o Senhor possa trazer a bênção do Senhor sobre a vida de cada um daqueles que nos acompanham nesse momento, ouvindo essa mensagem da tua palavra. Sabendo, Pai, que tendo essa convicção, essa certeza, saber, né, que todas as coisas, que não é uma ou outra, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor tem um plano, o Senhor tem uma vontade absoluta, soberana na vida de cada um de nós e ela vai se cumprir. E esse processo desse cumprimento, ele pode ter percalços. Ele pode ter altos e baixos e tem, pode ter frustrações, mas o fim é o nosso bem. O Senhor está tecendo em nossa vida esse mosaico, essa obra de arte incrível, esse poema, capítulo por capítulo, e esculpir o caráter de Cristo em nós. Ó Deus, nos ajude a ter esse coração voltado para essas verdades, para vivenciar isso no nosso dia a dia. Encoraje, anime, fortaleça cada um daqueles que acompanham nesse momento, ó Deus. Aqueles que talvez perderam um familiar, aqueles que estão passando por situações difíceis financeiramente, nós estamos pedindo a restauração, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, na vida de todas essas pessoas que têm passado por situações difíceis e complicadas, que elas possam entender essa mensagem da sua palavra, de Romanos 8:28, e que elas sejam animadas, encorajadas, fortalecidas pelo Espírito Santo do Senhor, que inspirou essa palavra. Que possa fortalecer cada um diante dessas verdades que aprendemos nesse momento juntos aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grande, rica e poderosamente a sua vida e essa amada igreja que tem sido de grande apoio, de grande ajuda para a nossa família e para o nosso ministério. Que Deus abençoe cada um grande, rica e poderosamente. Muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Olá, irmãos. Então, voltamos aqui, né, na igreja e louvando a Deus pela palavra, né, que Ele trouxe até nós. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração, assim como falou ao nosso aqui. E a gente queria cantar uma música, né, com vocês. Queria que você cantasse, que você refletisse também sobre a letra dessa música. E que a gente possa estar, né, tranquilizando, né, ficando em paz no Senhor. Amém? Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. Então
sem ti. Deus pode qualquer necessidade. Amém? Que isso seja uma verdade primeiramente em minha vida, né? Mediante a tudo que eu tenho passado, que nós temos passado, né, como família, né, que isso realmente seja uma verdade em minha vida, e acredito que também vai ser aí em sua vida, se você buscar o Senhor, né? E eu queria agora também estar orando, né, pela família do Werner e da Anne, e né, queria convidar você para a gente estar orando juntos, né? Então feche seus olhos aí. Senhor, nós louvamos e agradecemos o Senhor pela sua palavra, agradecemos pela maneira com que o Senhor, né, falou aos nossos corações através do Valdemir, Senhor, e te agradecemos porque sabemos que podemos confiar no Senhor, que não devemos nos abalar, que não devemos deixar com que a ansiedade tome conta, as preocupações, os anseios, né, que podemos confiar, que por mais que as coisas pareçam ficar difíceis, o Senhor tem o melhor para nós, para os teus filhos, para aqueles que o buscam de todo o coração. E louvamos o Senhor, né, pela vida da Anne, do Werner, de toda a sua família. Agradecemos pela maneira com que o Senhor tem estado presente, Pai, nesse casamento. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado deles, né? Sabemos que tem passado por dificuldades, tem passado por lutas, mas com as lutas também vieram as vitórias e o fortalecimento, né, desse casal. E que o Senhor abençoe, que dê muitos anos de vida aos dois e muitos anos de vida na sua presença. Um casamento sólido, firme no Senhor. Que eles possam estar buscando o Senhor a cada dia, que eles possam estar sendo exemplos, né, para outros casais, até principalmente para a sua própria família, para os seus filhos, netos, bisnetos, não sei, conforme assim o Senhor o querer, e que eles possam estar vivendo no centro da sua vontade, Pai, com o propósito, né, de glorificar o Senhor através do seu casamento. Que o Senhor abençoe e derrame das suas bênçãos, Pai, sobre a vida deles, e que venham mais anos de casados juntos, né, que venham a bodas de ouro, e que venham mais anos ainda na sua presença, e que o Senhor seja glorificado nesta família, e que seja exemplo, que seja luz, Pai, para quem os olhe, que os rodeie, Senhor. E é isso que eu te peço, coloco nas tuas mãos. Agradeço também pela vida de cada irmão que está conectado, que né, pôde separar esse tempo para estar na presença do Senhor aqui conosco, e que o Senhor os abençoe, Pai, nesse domingo, né, e que o Senhor derrame da sua paz, Pai, sobre todas as famílias aqui representadas nessa igreja, que o Senhor, né, esteja conosco, Pai. É isso que pedimos e colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aos irmãos também eu queria estar só salientando algumas coisas, né? Com relação aos dízimos e às ofertas, né? Sabemos que tem ficado difícil, né, de vocês trazerem aqui. Geralmente a gente faz aqui, né, nos cultos presenciais, mas com esses decretos onde não podemos ter o culto. Então você pode estar nos ligando, se você, né, não está com a sua oferta, seu dízimo aí separado, você pode ligar para mim, ou ligar para o Rodrigo também, que é o tesoureiro. A gente pode estar passando aí na sua casa, né, tá buscando, ou você pode fazer por transferência também, pode fazer online, a maneira com que você achar melhor. Queremos lembrar só que, né, que as nossas contas continuam, né, continuam, né, acontecendo aqui, por mais que, né, os cultos não estão acontecendo. Nós temos vários compromissos a ser, né, honrados. Então contamos com a colaboração de cada um dos irmãos, né, de você permanecer firme, obediente ao Senhor também, né, em dizimar e ofertar. Não é para mim, não é para os irmãos da igreja, mas é para o Senhor, né, para que a obra dele continue. Também eu quero, né, falar aos irmãos que investimos bastante, né, em tecnologia aqui na igreja. Nós não tínhamos internet, agora nós temos. A gente comprou uma câmera,
também para poder estar fazendo as transmissões do culto. Então tudo isso envolve bastante recurso financeiro. Temos investido tempo, os meninos têm investido bastante do seu tempo aqui em buscar a melhor forma de estar transmitindo, de poder conectar você, de levar a palavra até você, até na sua casa. E pedimos perdão por algumas vezes aqui a internet às vezes dá uma travada, às vezes alguma coisa, algum erro acaba acontecendo, mas saibam que estamos buscando fazer o melhor, né? Primeiramente para Deus, e em segundo queremos levar algo de qualidade até a sua casa, né? Então quero falar para vocês que a gente, né, contratou uma internet muito boa aqui, e que algumas vezes, né, eu falo para vocês assim, que poucas vezes é a nossa internet aqui. Muitas vezes pode ser a internet aí também na sua casa, né, uma queda, às vezes não está chegando o sinal, né, legal aí da sua internet. Então algumas pessoas vieram falar para mim, não consegui assistir porque travou, não consegui assistir porque travou. E naquele dia, né, eu assisti na minha casa e foi bem tranquilo, assim, passou tudinho sem travar nenhuma vez. Então acredito que também tenha não só a nossa internet aqui, não só, né, as nossas coisas aqui, os programas aqui, mas também na sua casa. Então peço a compreensão, assim, dos irmãos, né, e que você não deixe de assistir porque algum dia você não conseguiu ver, travou. E que se tiver, né, tiver travando bastante também, tiver ruim, você pode também entrar em contato com a gente pode ver de que maneira podemos ajudar. Mas eu peço primeiramente que você ore também pelos irmãos aqui da igreja, ore pelos líderes das células, pelos pastores, pela equipe que tem trabalhado aqui para levar o culto até você, né? Que você ore, né? Temos dedicado o nosso tempo, nos arriscado aqui também, né, para vir, e estamos procurando cumprir todos os protocolos que são nos exigidos, né? Então que você continue orando por nós, tenha uma compreensão, né, e paciência também, de às vezes quando as coisas não forem do jeito que a gente quer, né? A gente gostaria que fosse tudo muito, muito lindo e maravilhoso, mas dá bastante trabalho, então às vezes acontecem alguns errinhos. Pedimos, né, perdão a vocês aí por algum erro que possa ter prejudicado vocês, mas pedimos, continue orando. E com relação aos dízimos e ofertas, também continue ofertando. Precisamos honrar os nossos compromissos aqui, e contamos, né, com a ajuda de cada um de vocês. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você pode estar contribuindo, e com certeza Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de todas essas coisas, né, retribuirá, né, você grandemente. Lembre-se que você não está somente, né, dando uma oferta, você está contribuindo para o reino. Deus está lhe dando a oportunidade de participar. Então abrace essa oportunidade, participe no reino. Amém? Um ótimo domingo a todos, que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família, que Deus esteja com você nesse domingo, né? E leve a palavra àqueles que ainda não conhecem, né? Nesse domingo missionário, lembrando de missões, leve as pessoas que te rodeiam, que ainda não conhecem. Faça o amor de Deus ser conhecido. Amém? Deus abençoe, um ótimo domingo.